Então recebe com alegria o Pedro do Borel. Faz barulho aí. Ei. Falei mais ou menos direito aí, meu brother. Acho que muita gente pensou que era negro do Borel. Não tem nada a ver, meu irmão? Nada a ver. Pedro do Borel. Mas vou me apresentar cantando, pode ser? Eu moro na Tijuca, lá na rua São Miguel, onde o morro mais bonito é o Morro do Borel, no bairro da Tijuca, lá na rua São Miguel. Há quem tem, quem luta, quem faz. Então, peraí, tá. Vamos então com o Pablo. Vai! Eu moro na Tijuca, lá na rua São Miguel. O morro mais bonito é o Morro do Borel, no bairro da Tijuca, lá no Morro do Borel. Há quem tem, quem luta, quem faz o seu papel para mudar a sociedade e mostrar o seu valor, amando o seu próximo como Jesus mandou. O batera se empolgou, mano. Faz mais uma aí. Veio correndo aí. Amém, irmão? Galera... Peraí, e o baterista é outra, vai. Ei! Moro na Tijuca, lá na rua São Miguel. O morro mais bonito é o Morro do Borel, no bairro da Tijuca, lá na rua São Miguel. Há quem tem, quem luta, quem faz o seu papel para mudar a sociedade e mostrar o seu valor, amando o seu próximo como Jesus mandou. Aleluia. Oh, mandou. Quero orar por você, amigão. Amém. Queria só orar por você. Amém. Te deixar ainda mais à vontade do que isso é difícil. Mas eu tenho certeza de que Deus tem um recado poderoso para a gente através da sua vida. Estende sua mão para cá. Pai, obrigado pela vida do teu servo. Bendito que vem em nome do Senhor. E o Pedro vem com um recado do céu para nós. Usa o teu servo com poder, sabedoria, ousadia, discernimento e fé. E que a gente saia daqui impactado pela tua palavra. Nós queremos mais, Jesus. Queremos experimentar tudo do céu. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. Então, eu estou vendo aqui essa turma aqui. Eu tenho no meu coração, quer dizer, eu estava pensando em duas histórias para contar para vocês. Mas depois que eu ouvi aqui a música da noiva, eu tenho 3 histórias. E vou fazer isso de maneira bem compacta. E como eu me apresentei, mas eu quero deixar para você saber o que eu faço. Eu costumo dizer que eu sou um missionário que não dei certo. Eu sou nascido e criado no Rio de Janeiro. Moro há 56 anos no Rio de Janeiro. Sou flamenguista. Nascido e criado lá, sem manifestação, porque senão o pessoal pode cair. Quando você fala Flamengo, o pessoal, alguns podem cair. Mas... E... eu falo que eu sou um missionário que não dei certo porque eu nunca fui. Jesus nunca disse para mim, ide. Jesus falou, fique. Então, nascido e criado no Rio de Janeiro e continuo exercendo aquilo que Deus me chamou para fazer no Rio de Janeiro. Está lá no Instagram e saber um pouquinho mais do que a gente faz. Outra maneira que nós trouxemos nossos corações, estão aí. E o nosso desafio até o meio do ano é a gente poder vender os corações para construir uma cozinha nessa comunidade, para poder alimentar algumas famílias que vivem ao redor desse lixão. E você pode fazer isso através dos corações que estão ali fora. Se tem um coração pintado, se você gostar, pode levar. Se você não gostar do coração pintado, tem um coração branco com giz de cera, você pinta do jeito que você quiser. Isso é para você não deixar de comprar o coração, ou pintado ou não pintado. Ok? Que Deus te abençoe. Vamos pensar então aqui naquilo que eu acredito que vai ser bênção para a tua vida. A primeira história que eu quero contar, ela está no livro de João, no capítulo 1, a partir do versículo 19, diz o seguinte: algumas autoridades mandaram levitas e sacerdotes perguntar a um homem chamado João Batista quem ele era. Alguém conhece essa história aí? O texto diz assim: mandaram perguntar para ele quem ele era, e chegando lá perguntaram para o João Batista, quem é você? Eu vou parafrasear aqui, tá, irmãos? Eu fico imaginando o João Batista falou, vocês querem saber quem eu sou? Quem é você? Diz pra gente, para que a gente possa voltar e falar para as autoridades, quem é você? E aí João Batista ficou olhando assim para eles, e eles, meio que sem entender, João falou assim, quero dizer para vocês o seguinte, eu não sou o Cristo. E eles perguntaram, então, mas quem é você? E João Batista olhou novamente e a resposta de João Batista é maravilhosa. E essa é a primeira coisa que eu gostaria que você pensasse, escrevesse aí e guardasse no teu coração. A resposta de João Batista foi a seguinte: vocês querem saber quem eu sou? Ele disse, eu sou uma voz que clama no deserto. Essa foi a resposta de João Batista. Eu sou uma voz que clama no deserto.
endireitai o caminho. Então tem 3 coisas que o João Batista deixa para a gente muito claro. Hoje, quando eu estava dando uma oficina ali, eu falo que eu sou muito apaixonado pelo Evangelho, pelo Reino de Deus, porque o Reino de Deus nos faz pensar. O Reino de Deus me dá a possibilidade de pensar. É o que o Paulo diz, que o Espírito Santo ilumina o nosso entendimento. E a partir disso, a palavra que Jesus diz, conhecereis a verdade, ela vai te libertar. O Evangelho me fascina por isso, porque me faz pensar. Eu sou meio polêmico, porque eu tenho algumas coisas que eu falo, que o pessoal fica meio... Mas depois que você pensar, você vai falar assim, pô, é verdade. Eu fui um viciado em potencial, né? Assim, eu comia com farinha, como diz, né, no meio da turma. Durante 8 anos eu fui viciado. Maconha, cocaína, e fiz muita coisa errada por causa do vício. E depois que eu conheci o Evangelho, hoje eu falo que... Você pode achar que é uma polêmica, mas eu falo assim, gente, como cristão hoje, como gente que conheceu Jesus, como um cara que conheceu Jesus, eu quero dizer para você que se eu quiser fumar maconha, eu fumo. Se eu quiser fumar, cheirar, eu cheiro. Se eu quiser passar minha mulher para trás, eu passo. Tu está entendendo o que eu estou falando? Não, né? Mas você vai entender agora. Porque Jesus me libertou. E quando eu sou livre, eu posso escolher. Alguém que é escravo não escolhe. Agora o livre, ele escolhe. Concorda? Uma pessoa livre, ela escolhe. Logo, o Evangelho me faz pensar em quê? Eu posso fumar, eu posso cheirar, eu posso adulterar, eu posso continuar na vida errada? Posso. Só que o Evangelho me ensina que existem coisas que eu não preciso mais. Logo, eu sou livre para escolher. E aí, quando eu sou livre para escolher, irmão, a vida fica totalmente diferente. Então, quando João Batista ele diz assim, eu sou uma voz que clama no deserto, endireitai o caminho. Ele está deixando 3 coisas para a gente legal. Ele está dizendo assim, eu sou uma voz. Quer saber quem eu sou? Eu sou uma voz. Ele está dizendo assim, eu sei quem eu sou. Eu não preciso provar para você nada, eu sei quem eu sou. E olha que é uma coisa que eu bato na tecla com meus filhos, você não precisa provar nada para ninguém. Seja quem você é em Deus. Não prove nada para ninguém. E outra coisa, meu filho está ali, vai lá perguntar para ele, eu vou falando para você, se você perguntar meu filho assim, você é filho do Pedro Borel? Ele falou assim, não, meu nome é Noah. Entendeu? Eu falo para você, não tem que viver na minha sombra, filho, você tem que saber quem você é em Deus. E a partir daí, tudo fica diferente. Você tem um nome, você tem uma identidade. Então João Batista está dizendo assim, eu sei quem eu sou. É a primeira coisa. E depois ele diz assim, eu sei quem eu sou. Né? Ele fala assim, eu sou uma voz. Depois ele diz que clama no deserto, é a segunda coisa. O que ele está dizendo assim, ó, e que clama no deserto, ele está dizendo assim, ó, eu sei quem eu sou e eu sei aonde Deus me colocou. Eu sei o cenário que eu tenho que estar, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei qual é o meu papel no reino de Deus e eu sei porque eu estou aqui. Então eu sei quem eu sou e eu sei aonde eu tenho que estar. E está dizendo assim, o meu cenário é o deserto. Foi para cá que Deus me trouxe e a partir daqui eu vou começar aquilo que Ele quer que eu faça. E a terceira coisa que ele diz assim, endireitai o caminho. Então vamos lá, eu sei quem eu sou, eu sei aonde eu estou. E quando ele diz assim, endireitai o caminho, ele está dizendo assim, eu tenho uma mensagem para esse tempo. Endireitai o caminho. Então 3 coisas que o João nos ensina. Eu preciso saber quem eu sou, eu preciso saber aonde eu estou e eu preciso saber a mensagem que eu tenho para esse tempo. Isso é coisa básica para a gente. Por muito tempo, assim meio, eu conheci o Evangelho com 22 anos, eu tinha muitas mães na minha igreja que os filhos queriam colar comigo, porque eu estava muito ativo, ia para o Borel, estava trabalhando, e falava de missões, e algumas mães falavam para mim assim, irmão Pedro, meu filho está querendo ir para missões, mas eu não sei, sabe, irmão Pedro, eu quero que ele estude, eu quero que ele vá para a universidade, para a faculdade, né? E passaram-se anos, e hoje eu olho para algumas mães, se elas pudessem voltar atrás, né? Elas voltariam. Existe um campo mais desafiador do que o campo universitário, querido? Não é o campo missionário que é o desafio para o jovem, não. É o campo universitário. Porque quando você entra no campo universitário, se você não souber quem você é, se você não souber a mensagem que você tem, e se você não souber onde você tem que estar, tu se perde.
Por isso você precisa saber quem você é, aonde você está e qual a mensagem que você tem. Então João ensina isso para a gente, legal. Essa é a primeira história. A segunda história, você vai continuando a ler um pouquinho o livro de João, você vai chegar no capítulo 3. Eu não sou muito bom de endereço da Bíblia não, mas eu sei que está ali entre versículo 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Mas diz assim, ó. Os discípulos de João chegaram para João e disseram assim: Senhor, aquele que batizou está batizando ali porque havia uma contenda entre os discípulos de João e os judeus. Aí o João Batista olhou para os discípulos dele e disse assim: peraí. Olha o que João Batista diz para os discípulos: eu sempre disse para vocês que eu não era o Cristo. Eu sempre falei para vocês, eu não sou o Cristo. Aí o João fala para mim um dos versículos mais lindos da Bíblia. Eu sei que é muito particular o versículo que eu vou falar aqui, que parece que não tem nada a ver, né, irmão? Mas tem tudo a ver. O João diz assim: a noiva... Por isso que eu vou contar, isso não estava no script não, mas depois que eu vi a da Candeia aqui, eu falei, vou falar isso, né? Diz assim, ó, o João falou: a noiva pertence ao noivo, e o amigo do noivo, que está a serviço do noivo, quando ouve a sua voz, se alegra. Aí o João diz: essa é a minha alegria, ela já está cumprida. De novo, vou falar em câmera lenta, tá, irmão? Ó, a noiva... Por que o João está falando isso? Por causa da contenda. Os caras não estavam entendendo o significado do reino de Deus. O Jesus estava ali. O João diz: a noiva pertence ao noivo, e o amigo do noivo, que está a serviço do noivo e da noiva, né, se alegra quando ouve a voz do noivo. Aí ele diz: esta é minha alegria, que já está completa. Quero achar algum cobaia aqui. Tem alguém aqui dentro que está noivo? A noiva está aqui ou não? Então tá. Como é que é teu nome, irmão? Você que levantou a mão de vermelho e preto aí. É, você. Hã? Renan? Renan? E a noiva? Juliana? Bianca. Renan e Bianca. Vou dar o exemplo de vocês, tá? Renan e Bianca. Renan e Bianca estão noivos. Amém? Vão casar não sei quando. Já tem data? 22 de maio. 22 de maio. Nós estamos agora em fevereiro, março, abril, maio. Faltam 3 meses aí, mais ou menos. Ok. Aí o Renan chega para a Bianca e diz assim: meu amor, eu tenho que viajar. Receberam proposta de trabalho, mas essa proposta eu só vou voltar para o casamento. Né? Aí, eu vou abrir um parênteses aqui, tá, irmão? Eu vou falar nisso porque eu aprendi isso na prática. Eu morei 4 anos no Egito. E eu fui padrinho de um casamento de um casal muçulmano, Ahmed e Marwa. E eu não entendi porque que ele me chamou para fazer testemunho do casamento dele. E ele me disse assim: Pedro, porque você é meu amigo. E eu falei muito sobre casamento para ele. Ele tinha um bom exemplo, eu e minha esposa, né? Andou muito com a gente, 4 anos. E eles não estavam nem namorando, namoraram, noivaram e casaram. Eu fui no casamento deles. E o Ahmed falou algumas coisas para mim sobre amizade. E quando ele começou a falar para mim, eu comecei a lembrar da palavra de Deus. Irmãos, prestem atenção. Não tem nada solto na Bíblia. Tem nada solto, irmão. Está tudo conectado. Quando alguém falar para você assim: mas a Bíblia foi escrita por homem. Você fala assim: é verdade, mas foi escrita por homem, inspirada por Deus. Por isso que não cai em contradição. Está tudo conectado. Tudo tem um contexto. Quando João Batista... Olha, a noiva pertence ao noivo, e o amigo do noivo que está a serviço da noiva, quando ouve, os caras sabem o que ele está dizendo. Então eu vou falar agora do Renan e da Bianca. Então, o Renan viajou, irmãos. Viajou. Vai ficar 3 meses fora. A noiva, meu Deus, aquele papo, né? Mas acontece o seguinte, irmão. O Renan, antes dele viajar,
Eu vou falar um nome aqui que não tem. Tem alguém que se chama Abdala aqui dentro, irmão? Sempre, nunca tem. Então, o melhor amigo do Renan é o Abdala. Só que a Bianca não sabe que o Renan vai viajar. Mas ele diz assim para ela assim: Bianca, preciso conversar com você. O que houve? Ó, eu estou indo com o Abdala. Quando ela ouve que ele está trazendo o melhor amigo, ela já percebe que tem alguma coisa que vai ficar em 3. E aí ele fala: olha, eu tenho que viajar, vou ficar 3 meses fora, eu volto para o casamento. Mas ó, o Abdala está aqui. Enquanto eu estiver fora, o Abdala vai cuidar de você. Durante os 3 meses, o companheiro, o ajudador, quem vai andar com a Bianca é o Abdala. A pergunta que não quer calar: quantos aqui, irmãos, deixaria sua noiva 3 meses com seu amigo? A gente ri, sabe por quê, irmãos? Porque a gente não entendeu o valor de uma amizade na Bíblia. Há amigos mais chegados que irmãos. Quem achou um amigo achou um tesouro. O amigo nasce na angústia. E como diz uma música, amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. E o próprio Jesus disse: eu não quero chamar vocês de servos, mas quero chamar vocês de amigos. Então, enquanto o Renan estiver fora, o papel do Abdala para Bianca é: Bianca, eu conheço o Renan mais do que você. Ele vai voltar. Fica tranquila. Esse é o papel do Abdala. O tempo todo confortando ela, dizendo: calma. Mas o olhar do Abdala está sempre aonde? Na volta do noivo. E aí, irmãos, o João está dizendo assim: a noiva pertence ao noivo. Mas o amigo do noivo que está a serviço da noiva, quando ouve a voz do noivo, se alegra. E por que o João disse? O João disse assim, ó: essa é minha alegria e ela está completa. O que o João está dizendo para eles é assim, ó: vocês não me pertencem. Ele é o noivo, eu só estava aqui cuidando de vocês, falando para vocês, mas ele chegou, é ele que vocês têm que seguir. Por isso João diz lá no versículo 30, porque é necessário que ele cresça e que eu diminua. E como é que a gente fecha essa história? A gente fecha essa história porque o próprio Jesus disse para os discípulos assim, contando uma história: eu vou, mas eu vou voltar. Mas enquanto eu não voltar, eu vou deixar o meu melhor amigo cuidando de vocês. Calma. Eu vou, mas eu volto. Tu está entendendo, irmão? O noivo foi, irmãos, mas ele vai voltar. Mas ele deixou com a gente, dentro de nós, o Espírito Santo, que cuida da gente o tempo todo e que tem ciúme de nós o tempo todo e que tenta nos conduzir em triunfo o tempo todo. Porque ele disse assim: aquele que tem os meus mandamentos guarda, esse é o que me ama. E eu e meu Pai viremos nele e faremos neles morada. Ele habita em nós. O Espírito Santo, o amigo do noivo. Agora tem duas coisas nessa. Nós, na condição de noiva, também nos tornamos amigo do noivo. Concorda, irmão? Porque eu sou amigo do noivo também na condição. Porque existe um monte de noiva que não sabe que são noiva perdida. Mas como elas vão saber que são noiva? Quando eu e você se manifestar, quando eu e você se apresentar, quando eu e você começar a falar para essas pessoas a verdade. Eu fiquei muito feliz que eu cheguei aqui, vocês estavam cantando a música do Carpinteiro, né? Eu acho essa música maravilhosa. Mas eu fui num culto e, queridos, pasmem, eu fui num culto, eu vi uma juventude, e eu ia pregar para a juventude, eles cantaram essa música, e essa parte que eles falam assim: qual é o som quando Deus desce na terra? Irmãos, eu ouvi essa frase 20 minutos, já estava ficando agoniado. E eu perguntava: qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Me diz qual é o som.
Porque eu sei qual é o som, irmão. Você sabe qual é o som. E eu não preciso ficar repetindo qual é o som. Sabe qual é o som, irmão? Quando Deus desce na terra: eis que trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. O Senhor Jesus nasceu. Ele veio para todo mundo. Esse é o som, irmãos. Isaías profetizou: um menino vai nascer, o seu nome será poderoso, maravilhoso, o poder estará sobre os seus ombros. Esse é o som. Que som, irmão? Que eu e você precisamos manifestar em amor, em graça, em perdão, em verdade. Esse som, ele tem que fazer um som na vida das pessoas ali fora. Esse som tem que ecoar de uma maneira sobrenatural. Esse é o som, porque Deus habita em mim, habita em você. E como é que ele vai se manifestar para as pessoas, querido? Fala para mim. Você espera que ele venha? Não, irmão. Ele já veio. Eu gosto muito quando eu vejo alguns pregadores assim, de verdade, irmão. Admiro muito. E um dos meus heróis da fé já partiu para a glória, se chamava Dr. Russell Shedd. Que homem. Mas eu admiro muito quando eu vejo uns caras assim. Porque a palavra no grego, tromanaichonukulei, significa... Porque a palavra... Eu acho legal o cara que estuda isso. Mas deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Ninguém precisa me explicar isso aqui, ó. Eis que estou à sua porta e bato. Um dia ele bateu nessa porta, querido. Ele entrou e nunca mais eu fui o mesmo. Nunca mais. Essa é a segunda história. Agora a terceira história, a gente fecha esse tempo de reflexão. Em Mateus 14, diz que houve uma festa para comemorar o aniversário de Herodes. E o couro comeu. Eu sei que nós estamos aqui ao vivo, indo para muitos lugares, mas não tem problema. Eu sou isso aqui em cima e lá embaixo, amém, irmão? E uma menina dançou, irmãos. Como eu morei no Egito, eu fui em algumas festas, na minha casa tinha lá chá, e é normal as pessoas dançarem. E, irmãos, se tu pensa que a mulher brasileira dança, ou no samba, você precisa ver um egípcio dançando, irmão. Aí começa, tu-ta-ta-tum-ta, tu-ta-ta-tum-ta, tu-ta-ta-tum. Aí começa, tu-ta-ta-tum-ta. Aí começa, irmão, eu vi algumas meninas dançando lá. Agora imagina o seguinte, a Bíblia diz que a menina dançou diante do rei e dos seus convidados. E ela dançou tanto, que ela fez o que, irmão? Que ela agradou aquele homem. E aí, ela agradou tanto aquele homem, que aquele homem chamou ela e falou assim: ó, isso aqui é minha linguagem de hoje, está na linguagem de hoje. Que é isso, hein? Dançar muito. Aí ela, obrigado. Aí ele falou assim, ó, diante de todos, ele falou assim, ó, pode me pedir qualquer coisa que eu vou te dar. Qualquer coisa, pode me pedir metade do meu reino, tudo. Imagina essa menina. Deus. Aí a mãe dela está ali, aí ela fala assim, e procurando a atenção da mãe. Só um minutinho, seu rei. Mãe, ele disse que eu posso pedir qualquer coisa. E a mãe dela pediu qualquer coisa, irmãos. Qualquer coisa, metade do meu reino, qualquer coisa. E a mãe dela disse o seguinte: pede a cabeça do João Batista. Mãe, a cabeça do João Batista, mãe, qualquer coisa. Pede a cabeça do João Batista. E vem ela. Seu rei, aí a mãe, pede. Seu rei, eu quero a cabeça de João Batista. O rei olhou, engoliu a seco, né? Porque sabia que o povo temia o João Batista, que era profeta. Mas como ele fez o juramento, a turma um pouquinho mais velha vai entender. Agora você vai entender, lembra aquela brincadeira? Beijo que beijo, frade, da boca do forno, tudo que seu mestre mandar, faremos todo. Então, isso é palavra de rei, não volta atrás.
E ele, muito temeroso, pediu a cabeça do João Batista. Isso é que o texto diz. Mas ninguém pode me impedir, querido, de colocar algumas palavras na boca daquela menina e na boca do rei. E são com essas palavras que eu quero terminar o meu tempo com vocês. Volta a fita. O rei pergunta: pode me pedir qualquer coisa, até qualquer coisa que eu te darei. E a menina vai lá, porque antes do João Batista morrer, a pergunta que eu sempre faço: quem perdeu a cabeça primeiro? Foi a menina, que foi manipulada pela sua mãe. Ela perde a cabeça e vai lá e perde a cabeça do João Batista. Mas olha lá, vamos lá. O rei diz assim: pede qualquer coisa. E a menina diz: eu quero a cabeça do João Batista. Talvez o rei fale: minha filha, vem cá, cabeça do João Batista? Mas para que a cabeça do João Batista? E ela talvez, isso é meu irmão, isso não está na Bíblia, amém? Isso não está na Bíblia. Mas talvez ela falasse para ele assim: seu rei, o senhor não está entendendo. Olhando para a mãe: eu não quero somente a cabeça do João Batista. Eu quero a cabeça do João Batista, seu rei, porque na cabeça dele tem um cérebro que ele vive pensando nas coisas de Deus. Eu quero a cabeça do João Batista, porque a cabeça do João Batista tem 2 olhos que ele vive olhando para o autor e consumador da fé dele. Eu quero a cabeça de João Batista, porque na cabeça de João Batista tem 2 orelhas que ele vive ouvindo a voz de Deus. Eu quero a cabeça dele, porque na cabeça dele tem um nariz que ele vive sentindo o bom perfume de Cristo. E eu quero a cabeça dele, porque na cabeça dele tem uma boca e ele vive falando muita coisa que me machuca, que machuca minha mãe e que machuca o senhor também. Por isso que eu quero a cabeça de João Batista. Eu te contei 3 histórias de um homem chamado João Batista. Foi um cara que foi chamado por Deus, que disse que sabia quem ele era, sabia onde ele estava e sabia a mensagem que ele tinha. E depois ele disse: no meio de tudo isso, eu não sou o Cristo, eu sou apenas o amigo dele, que estou aqui para ensinar vocês a amar ele com todo o coração. E se possível for, morro por isso. E minha palavra que eu deixo para você é: de quem são os teus olhos? De quem é a tua boca? De quem são os teus ouvidos? De quem é o teu nariz? E de quem são os teus pensamentos? Essa noite, eu não sei quem vai orar aqui, mas eu queria perguntar para você: para quem você tem oferecido a tua cabeça? Por que causa? Que Deus te abençoe.